Você agora, nesse momento, sobre os cuidados ao comprar um imóvel no leilão. Então você que está me assistindo aqui nessa aula de pós-graduação, essa é a sua orientação, hein, para o seu cliente. É a orientação básica. Hein? Quem vai comprar um imóvel no leilão, pensa em comprar imóvel no leilão, tem que ser orientado da seguinte forma. Nossa, por que as pessoas compram imóvel no leilão? Porque o objetivo é pagar um valor menor de mercado. Senão ninguém ia comprar imóvel no leilão. O leilão está meio bagunçado, né, gente? Está meio bagunçado. Tem uma cliente, a dona Marli, que ela recebeu alguns leiloeiros lá na casa, e os leiloeiros insistindo para ela vender, colocar a casa para vender no leilão. Então, o leilão, nem sempre o que está no leilão é porque foi objeto de processo, porque foi objeto... Não, às vezes não foi objeto de nada. Às vezes o leilão está fazendo a função do quê? Do corretor de imóveis, que está errado. Está errado. Existe uma discussão aí em relação ao Cresce e em relação ao leiloeiro. Imobiliária, corretor, tem que ter Cresce para vender, comprar, não é? O leiloeiro tem a função, sim, no leilão extrajudicial, através de um contrato, leiloar o imóvel. E em uma situação onde tem processo judicial também, convidado pelo judiciário, ele também tem a obrigação de leiloar um imóvel. Né? Ele é convidado, solicitado, essa é a função dele. Mas hoje no Brasil a coisa está tão difícil, tão complicada, que alguns leilões viraram o quê? Imobiliárias. Então tem corretores captando imóveis. Porque aí eu, por livre e espontânea vontade, assino um termo e deixo o meu imóvel a leilão. Né? E a leilão extrajudicial, não judicial. Então estamos vivendo uma fase de bagunça, né? De bagunça. Acho que cada um no seu quadrado. E é o que está acontecendo muito. Alguns leilões famosos, hein? Viraram captadores. Né? Captadores. Eles estão exercendo a função de imobiliária. E aí não está certo. Não está certo porque imobiliária é regulamentada pelo CRES. Coisas de Brasil, né, gente? Coisas de Brasil. Olha só. Quais são os cuidados, então? Então, o primeiro cuidado quando eu penso em comprar imóvel no leilão. Verificar se esse leilão não é falso. Não é uma fraude, não é frio. Nós temos muitos sites, muitos leilões que, de fato, não existem. O site é bonito, ele é Prime, só que o leilão não existe. Não existe. Você paga um boleto, nunca mais você vê o dinheiro de volta. Então, cuidado. Quando você vai checar um site de leilão, começa a surgir o interesse para comprar um imóvel no leilão, o ideal é que você vá em leilões conhecidos, ou ainda verifique se tem inscrição junto à junta comercial. O leiloeiro tem que ter inscrição. Verifique no site do TJ se aquele leilão tem processo. Normalmente leilão tem processo. Alguma coisa tem que aparecer no cenário. Digita no Google várias vezes o nome do leilão para ver se aparece o mesmo site, se o site não some. Então o primeiro cuidado hoje, o leilão, lembrando que ele pode ser judicial e extrajudicial, mas ele pode ser também presencial, quase não acontece mais em época de pandemia, e online, ou a figura híbrida ou mista, que quer dizer que as duas coisas, tem pessoas que fazem a visita, tem pessoas que pelo site dão o lance. Eu preciso checar se esse leilão existe. Eu preciso checar se esse leiloeiro ele tem inscrição junto à junta comercial. Senão eu vou entrar numa fria. Tem muitos leilões frios, falsos, de imóveis, com foto de imóvel, matrícula, tudo falso. As fotos são retiradas antes de sites imobiliários. Tem muitos leilões também de imóveis, né? De imóveis, mas tem leilões de carro, moto, caminhão, também fraudulentos. Cuidado. Jamais deu qualquer lance sem checar se esse leilão existe, se esse leiloeiro responsável existe, tá? É a primeira dica que eu dou. É muito importante isso para você não cair num golpe. Vamos lá. Depois, o próximo passo. Quando você pensa em comprar um imóvel leilão, é porque você quer preço. Você quer pagar um valor abaixo do mercado. Existem outras saídas hoje. A venda direta, adicados da Caixa. Então nós temos, além do leilão, outras saídas importantes para investir. Muita gente quer comprar no imóvel, ou melhor, quer comprar no leilão um imóvel para realizar um sonho da casa própria, com mais preço. Isso é possível. Né? Imóveis comerciais. Qual que é o outro cuidado que eu vou ter? Eu vou ter que fazer inscrição no site do leilão. Vou ter que fazer inscrição. Feita a inscrição no site do leilão, eu estou apto a dar lances. O leilão você dá lances. Existe o valor mínimo, que é feita uma avaliação, é o valor mínimo do bem. Bem imóvel, imóvel. O valor mínimo tem que ser respeitado. Eu não posso tentar arrematar o bem
com um valor abaixo do valor mínimo. Não posso fazer isso. Quando eu falo de leilão, eu tenho que fazer o prévio cadastro. Feito esse prévio cadastro, eu consigo dar lances. Dando lance, se o meu lance for o maior de todos, eu consigo arrematar o bem. Dando ênfase ao imóvel, eu consigo arrematar o bem imóvel. Como que funciona? O leilão vai expedir uma carta chamada carta de arrematação. Essa carta de arrematação, ela vai ser, na verdade, entregue a você. Você vai pegar essa carta de arrematação e vai registrar no cartório de imóveis. Então, quem se inscreve no leilão e tenta arrematar um imóvel, precisa saber o quê? Que além do valor do lance, você não pode dar lance e depois falar, eu não quero mais. Não pode fazer isso. Leilão é igual filho. Depois que você optou em ter filho, e se Deus manda o filho adotivo ou filho feito, elaborado, não tem como desistir. Não tem como você falar, vou devolver o filho. Não pode, né? Tem que ser uma decisão consciente. Quando você se inscreve no leilão e dá lance, você sabe que se o lance seu for maior, você vai ter que comprar o bem, senão você vai ser processado por perdas e danos e todas as despesas causadas e prejuízos ao leilão. Então, leilão não é brincadeira. Quando você decide participar e dar lance, saiba que você tem um compromisso ali sobre pena de ser processado judicialmente, tá? Então, cuidado. Quando você dá o lance, seu lance é o maior de todos, você consegue arrematar o bem, você vai ter que pagar o leiloeiro, a comissão, os honorários do leiloeiro, 5% do valor do bem, 5% do valor do bem. Depois, você vai ter acesso à carta de arrematação e você vai ter que registrar essa carta de arrematação. Você vai pagar o tributo de transmissão e vai pagar também o registro. Então veja, nós temos 3 despesas fora o lance. Professor, acabou as despesas? Você tem que analisar e também tem que lembrar que esse imóvel que você arrematou, provavelmente você não entrou dentro dele. Então pode ser que tenha muitas manutenções a serem feitas. Pode ser esse imóvel, pode ser que esteja ocupado. Alguns editais realmente trazem a informação que o imóvel está ocupado. E quando o imóvel está ocupado, nós que somos o arrematante, nós que temos a obrigação de tirar essa pessoa. Não é o banco, não é a instituição financeira. A instituição financeira não faz isso, é você. Então você vai ter que tirar esse sujeito através da conversa, de uma notificação extrajudicial. Se isso não for possível, se você não conseguir tirar aquela família que talvez seja um mutuário, que deixou de pagar o financiamento imobiliário, talvez seja um invasor, você vai ter que pensar numa ação. Se você compra no leilão judicial, existe a possibilidade de fazer um pedido de emissão de posse. Lembra que eu falei? Não que lá no judicial não possa fazer emissão de posse. Pode fazer também. Mas existe o pedido de emissão de posse se o processo estiver em andamento, vivo. Já no leilão extrajudicial, não existe essa possibilidade. No leilão extrajudicial, um meio que você tem para pedir ao judiciário, obrigar a saída, a desocupação, com força policial, oficial de justiça, é a ação de emissão da posse. Não vai errar a ação, tá, gente? A ação é a ação de emissão da posse. Se o seu cliente comprou o imóvel no leilão, não é reintegração de posse, não é reivindicatória. A ação correta é a ação de emissão da posse. Nós falamos aqui que o judiciário estamos passando uma fase que o judiciário, não vamos generalizar nunca, mas o judiciário está muito fraco. O judiciário quer bater metas. Isso acontece porque muitos juízes não estão mais ficando no fórum. Quem está julgando, vou ser sincero, se você não sabia, saiba a verdade, é o assessor. É o assessor, a assessora que está julgando. Tem muito assessor que merecia ser juiz, porque sabe mais que o juiz. Mas tem muito assessora também que julga um grande volume de processos, então fica abarrotado de serviço, então julga daquele jeito, para que o judiciário, aquele cartório, aquela vara, cumpra a meta. O nome disso é jurisdição defensiva. Jurisdição defensiva, é o que nós estamos vivendo, uma jurisdição defensiva. Os juízes querem se livrar do processo. Não estou generalizando, tá, gente? Tem muito juiz bom, muita juíza boa, que ama o que faz, mas a maioria é assim. Então você, advogado, ansioso, ansiosa, ingressa com uma ação. Seu cliente te procurou, comprou o imóvel no leilão, você já falou, opa, reintegração de posse, emissão da posse, e já ingressa com a ação. Só que você não checou, você não olhou, você não instruiu o seu cliente a fazer o registro da carta de arrematação. Se ele não fez o registro da carta de arrematação, desculpa, se você distribuiu a ação antes disso, você errou a ação. Você errou o passo. Por quê?
Porque a ação de missão da posse é uma ação que petitória ou uma ação possessória? Então, acorda aí, ó, presta atenção aqui, olha só. Nós temos de um lado as ações petitórias, nós temos do outro lado as ações possessórias. Possessórias, eu quero recuperar a posse, mas eu não tenho registro, não tenho propriedade, eu não tenho domínio. Então eu vou usar a ação possessória. Só que do outro lado a pessoa também tem posse. Por isso é uma discussão mais difícil, mais demorada, mais cansativa. Quando a discussão ela é com base no registro, não tem muito o que discutir. Porque o registro eu consigo provar através da certidão de propriedade, a certidão de matrícula. Então não dá para discutir. O registro está aqui, ó. Tanto é que tem súmula. Nós temos uma súmula 487 que esclarece se a discussão da posse for com base no domínio, prevalece o domínio. Está certo. Porque o domínio está aí para fazer isso, né? Para resolver. O domínio é o registro, é a propriedade. Então, toda vez que você seja procurado por alguém que arrematou um imóvel no leilão, verifique se foi feita a parte registral. O que é a parte registral? O registro da carta de arrematação. Se foi feito o registro da carta de arrematação, opa, legal. A certidão de propriedade está no nome do seu cliente, a ação correta é a emissão da posse. Se não foi feito isso, cuidado. Então, oriente o seu cliente primeiro a fazer isso, primeiro fazer o registro da carta de arrematação, para depois fazer a ação judicial. Fique atento, senão você vai entrar numa fria. Você vai acabar perdendo a ação e seu cliente vai ficar frustrado. Então, muita atenção em relação a isso. Volto a falar aqui que a ação de emissão da posse, eu já vi acontecer isso no escritório, alguns juízes, porque pensa comigo, o juiz passa no concurso, às vezes ele fica 5 anos, 6 anos na vara de falência, só vai julgar processo falimentar. Às vezes passa no concurso, vai para uma vara especializada, vara de família e sucessões, e só fica ali na vara de família e sucessões, julgando divórcio, separação, alimentos. Quando ele é convocado a assumir um outro cartório, uma outra vara, talvez ele está desatualizado. E muito, ele ou ela, né? Então, o juiz que chega uma vara civil e às vezes ele pega uma emissão de posse, talvez ele nunca advogou, você sabe, professor, mas o juiz tem que comprovar que advogou, gente. Você sabe como funcionam as coisas. Você sabe que pede para o pai assinar, pede para o irmão assinar. Põe meu nome aí na sua petição inicial, na sua contestação, no seu recurso, só para falar que eu advoguei. É assim que funciona. Quem presta concurso para juiz dificilmente advoga. Não estou generalizando que tem muita gente que advogou de verdade e você sente isso. Mas muitos não. Então esse juiz, essa juíza faz confusão. A hora que vê emissão de posse, fala, opa, emissão de posse, tem nome posse, isso aí deve ser possessória. E não é. A ação de emissão de posse é uma ação reivindicatória própria para ter a posse pela primeira vez. O que é a ação de emissão da posse? Eu quero a posse pela primeira vez, mas é uma ação que petitória. É uma ação que eu preciso provar o registro do meu cliente. A matrícula, a certidão de propriedade, o domínio. É uma ação que eu preciso ter esse documento. Porque se eu distribuir essa ação antes da hora certa, que é o registro da carta de arrematação, provavelmente eu vou perder a ação. Porque eu estou no limbo possessório, né? Como que eu vou fazer uma ação possessória se eu nunca, jamais, tive a posse? Você comprou no leilão, você nunca teve a posse. Como que você vai fazer uma reivindicatória se você não tem o registro? Então, a ação de emissão da posse é petitória. Anota aí, a ação de emissão de posse é igual a petitória. Tanto é que nessa ação, o ideal é que você, sim, que você, para ajudar o Poder Judiciário, caso seja um juiz ou uma juíza, igual eu estou te falando, né, que não tenha tanta experiência porque vem de outro cartório, não custa ajudar. Esse é o princípio da cooperação previsto no Código de Processo Civil. Até para proteger você e o seu cliente. Então menciona lá, essa ação, trata-se de uma ação petitória, de caráter reivindicatório, uma ação baseada no registro. Então não é só fazer a emissão da posse, uma folha, 2 folhas. É também explicar que a emissão da posse é uma ação petitória. É uma ação que você não está discutindo posse. É uma ação que você está discutindo propriedade. E aí menciona a súmula 487, né? Faz a diferença em uma discussão de posse, prevalece o domínio. Então, muito importante isso, tá, gente? Muito importante para que você tenha sucesso na demanda. E eu volto a falar, todo mundo erra nessa história, o juiz também erra, o Poder Judiciário também erra. Então, muito cuidado, tá? Olha só confirmando a súmula aqui, 487, certinho, tá? Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal. O que está escrito nessa súmula, professor Júlio? A qual determina que será definida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base nesta for ela disputada.
diante da constatação de posse e causa jurídica, deve prevalecer o direito de proprietário. Perfeito, né? Perfeito. Então, essa súmula é a súmula que regulamenta muito bem essa questão de discussão possessória e discussão petitória. É uma discussão petitória. Outra dica que eu quero dar, gente, eu estou com pigarro hoje. Uma dica que eu quero dar para você, eu costumo também, nessa ação de missão da posse, lá em caixa alta, no nome da ação, sabe no nome da ação? Eu costumo colocar, entre aspas, assim, ação petitória. Ou do lado, entre aspas, ou entre parênteses, ou embaixo, ação de missão da posse. E embaixo eu coloco, ação petitória. Por quê? Porque o juiz ou a juíza, se não for experiente no meio processual, né, no que diz respeito à posse, porque ficou muito tempo em outra vara, com outro objetivo, pelo menos ele cai a ficha. Opa, petitória, será que é petitória? E pesquisando com facilidade a jurisprudência, você vai ver que a petitória, ela compreende algumas ações. Quais? Reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate. Possessória são 3. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Então, é um instrumento petitório. Um instrumento petitório. Então, é importante, sim, lembrar disso, hein, gente? Por quê? Porque se você faz uma ação de missão de posse, mas não menciona que é uma ação petitória, que não estamos discutindo a posse, não menciona essa súmula que o professor falou com muito amor e carinho aqui para você, a súmula 487 do Supremo, né, do Supremo Tribunal Federal, saiba que a sua ação está mal fundamentada. Está mal fundamentada. A chance de dar errado é grande, porque você fundamentou mal. Então fique atento em relação a isso, tá? Eu falo que hoje não é só fazer uma petição, seja uma inicial, uma contestação, um recurso, com os direitos do nosso cliente. Mas hoje eu preciso também pensar no judiciário. Eu preciso pensar como que eu consigo explicar isso para o judiciário da forma mais simplificada possível, né? Como que eu consigo fazer o judiciário não ser induzido a erro ou não errar, tá? Então cuidado. Lembre que o judiciário ele julga em grande massa, né, gente? Muitos processos todo dia, toda hora. Então não dá para ficar lendo parágrafo por parágrafo. Deixa eu ler de novo, deixa eu ler 3 vezes esse processo antes de julgar. Isso não acontece. Vou ser sincero, o professor tem amigos juízes, inclusive professores da nossa pós, que eles falam. Infelizmente, pela falta de tempo, só dá para ler o pedido às vezes. E a mais realidade. Esse juiz é ele que julga, e aqueles que botam na mão do assessor, da assessora. Então, acorda aí, tá? Acorda aí para você saber a realidade do nosso país. Tropa de elite, tá? Espero você no próximo bloco, hein? Um abraço.